Mas será que todo mundo sabe como que era feita, como que sempre a humanidade fez para transferir dinheiro de um lugar para outro? Como que a gente, por exemplo, lá no século XIX, como que a gente mandava dinheiro para um outro país? O Swift é moderno, né? O pessoal tá falando, o Brasil vai sair da rede Swift. Tá bom, mas tá, o que é isso? Da onde que veio? Quais são as origens do Swift? É isso que a gente vai ver aqui agora. Então vamos lá. Você imagina o seguinte, aulinha de história pra gente aqui. Como que Pedro II, cara, como é que Dom Pedro I, Dom João, mandava dinheiro de um país pro outro, cara? Aqui a gente tá falando, ó, é século XIX, tá? Século XIX. Como é que a gente fazia para levar dinheiro de um lugar para outro? Era simples, assim. Você imagina a seguinte situação. Nós temos aqui o comerciante Manuel tá aqui. Manuel com seu bigodão, Manuel todo feliz ali. O Manuel vai chegar, olha lá o Manuel todo felizão. Manuel vai chegar e ele precisa fazer uma transferência lá para a terrinha, lá para Portugal, tá? Aí o que ele faz? Ele fazia, né? Ele chega num banco aqui no Brasil, um banco qualquer aqui no Brasil, tá? E ele vai lá no banco e entrega lá o dinheirinho dele lá naquele banco, para que esse banco entregue esse dinheiro lá em Portugal, tá? O banco, o que ele fazia? O banco, na época, ele pega aquele dinheiro, avalia, registra o valor, por exemplo, faz de conta que isso aqui é mil dinheiros que ele quer mandar para a Europa. Isso aí, ó, século XIX, tá? O que esse banco fazia? Ele fazia toda a validação, registrava esse valor e ele emitia uma letra de câmbio. Uma letra de câmbio, que nada mais é do que um papel, uma letra de câmbio, tá? Digamos que esse banco que o português quer mandar, esse banco tá lá na Europa, tá? Outro banco lá na Europa, e esse banco por exemplo, lá naquela época tinha o Banco Barings, lá em Inglaterra, tá? No caso ele tá mandando aqui para Inglaterra, do nosso exemplo, tá? Então, o banco aqui o banco brasileiro emitia a letra de câmbio, tá? Aqui na letra de câmbio, você tinha o valor, você tinha o destinatário, tá? Você tinha lá o destinatário, você tinha a assinatura aqui da origem, tá? De quem estava saindo. Então, aqui no meio do caminho, o que surgia aqui? Um negócio chamado navio, meus queridos. Um naviozinho, Se bem que aqui na época era vela, né? Eu ia botar uma chaminé ali, ó. Saía um naviozinho daqui do Brasil. Saiu um naviozinho em direção à Europa, tá? Então, o navio saía, tinha que atravessar o Oceano Atlântico. Isso aqui levava de 30, 50 dias, mais ou menos. Atravessando o Atlântico. O papelzinho atravessando o Atlântico, tá? Quando chegava lá no destino, tá? Chegando lá no destino, o que o banco lá do destino fazia? O banco do destino recebia, verificava todos os dados, se aquele cara era correntista mesmo, tá? Verificava aquilo tudo. Lembra? Esse dinheiro que tá chegando lá, ele não é dinheiro em si, chegava só um papel. E esse papel que chegava, digamos que esse banco aqui fosse o Banco do Brasil. Banco do Brasil. O Banco do Brasil entregava essa carta com todas essas informações, ele entregava uma informação e o valor disso aqui estava no valor do nome do banco. O banco é que bancava essa operação. Porque o banco aqui já tinha retido esse dinheiro. Isso é uma operação muito parecida que era desenvolvida pelos templários, né, no tempo lá das cruzadas. Ele retia esse dinheiro aqui, mandava uma informação com todos os valores, todos os dados, dizendo, ó, pega um dinheiro, dá para esse cara aqui, que depois a gente acerta. Porque o Banco do Brasil, aqui no Barings, ele também tinha uma conta lá. Ele tinha uma contazinha dele lá também, ou ele tinha crédito lá, ele tinha moral lá. Então, quando chega lá no banco de destino, ele confere a ordem, confere o registro, tá? E ele usa ou o crédito que o Banco do Brasil já tinha, tá? Ou ele abria um crédito, tá? Ou seja, a relação era de confiança, e depois disso aqui, essa grana do Portugal ali, no que mandou para o destino, era entregue pro destinatário, seja lá quem fosse, lá no destino, recebia o dinheiro lá todo feliz, tá? O Barings conferia a ordem, usa o crédito de exportação, porque às vezes o Banco do Brasil aqui tinha ouro, às vezes o Banco do Brasil aqui tinha crédito, tinha sua conta, ele calcula o valor líquido ali, porque lembra, nesse caminho aqui, o Banco do Brasil pegou um pedacinho desse dinheiro, e o Barings aqui vai pegar um pedacinho desse dinheiro também, nessa operação toda, tá? Então isso aqui é desconto, o cara normalmente vai depositar 1.100 e aqui no final a pessoa vai receber 900, né? Vai ficar dinheiro pelo caminho disso aqui, tá? Então, chegando aqui, o Barings entrega pro Portugal aqui, ou seja lá quem for, a esposa dele, no dinheiro local. Ainda acontece a conversão do dinheiro aqui no caminho, tá? Então, em alguns momentos, essa conta de débito aqui do Banco do Brasil podia ficar muito grande. Aí vinha uma informação para cá dizendo, ó, Banco do Brasil, eu já fiz vários pagamentos aqui, até hoje você não me pagou porra nenhuma, cadê meu dinheiro? Aí o Banco do Brasil fazia um transporte de ouro para entregar lá pro banco de destino e lá o cara poder honrar todos os pagamentos. Aí esse banco aqui, o Barings, também tinha uma conta no Banco do Brasil, tá? Ele também tinha uma conta aqui no Banco do Brasil,
Porque lembra, vinha dinheiro daqui para cá também. E daqui para lá. Então eles iam fazendo esses encontros de contas, né? Que era o vostro e o nostro, que é a nomenclatura que se utiliza até hoje. Ia fazendo a atualização daquelas contas mútuas, ouro enviado para lá, para cá. E essa operação toda ali de 30 a 60 dias. Só que nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Depois desse modelo, tá? No século XIX, para trás também não era muito diferente disso. A tecnologia chegou e começou a modificar um pouco como que isso aconteceu, tá? Como que isso acontecia. Por quê? Aqui no meio do caminho surge um negócio chamado telégrafo. Ó, o telégrafo surge aqui no meio do caminho. Quando o telégrafo surge, o tempo de transferência ele cai para entre 5 e 10 dias. Porque aí você não tinha mais a viagem internacional, tá? O telégrafo surge ali mais ou menos no final do século XIX. Daqui a pouco eu faço a timeline ali. Por volta ali de 1890. Na verdade, 1850 já começa o cabo submarino a ser implantado aqui entre Brasil e Europa. Tá? E dali de 1850 para frente a gente tem o telégrafo atuando já em comunicações entre os países. Em 1850, gente, é o lançamento do cabo submarino. Depois teve todos os protocolos sendo construídos e tal. Aí nos anos seguintes isso aqui foi consolidando. Mas você tirou aqui do caminho 40 dias, cara. 30 dias. A coisa passou a ser uma comunicação entre os bancos pelo telégrafo. Aqui o importante para vocês entenderem é que esse sistema de troca de dinheiro entre países sempre foi um sistema de mensagens, tá? Não é um sistema de transferência de dinheiro, é transferência de mensagens. Isso aqui vai se materializar em dinheiro lá na mão da pessoa, depois desse passo todo aqui, todo mundo pegar suas tarifas. Então, não era um sistema de envio de dinheiro. O dinheiro ficava aqui. Igual no tempo dos cruzados, o dinheiro ficava aqui, tá? Aí, ó, depois é que ele vinha parar aqui, ok? Beleza? Então, na sequência, tá? Quando chega o telégrafo, tudo é igual. O cliente pede a transferência, o banco cria a mensagem vai embora, lá para outro país, e a mágica acontece na transferência de dinheiro. Aí você fala assim, tá, mas como é que foi a timeline disso? Deixa eu explicar para vocês, que é mais ou menos assim. Em 1808, tá? Que é o começo da nossa história aqui com a família real chegando aqui no Brasil, que a gente pegou esse exemplo, você tem a letra de câmbio. Você tem a letra de câmbio funcionando que nesse desenho que a gente fez agora. Vai de navio e o negócio dura meses para você ter um dinheiro transferido, tá? Quando chega por volta de 1850, o Brasil se conecta com o telégrafo. Entre 1850 dali para frente, surge a possibilidade de você trabalhar com telégrafo. Aí eu vou pegar o exemplo nosso aqui do final do século XIX, 1890, a gente tem o telégrafo já bombando. O telégrafo, tá? Mas a ordem, que eles chamavam na época de ordem postal, para esse pagamento, e a coisa levava uma semana, um exemplo, para acontecer a transferência. Mas a tecnologia vai evoluindo, a coisa vai evoluindo. Aí entre 1900, mais ou menos, até 1930, tá? Nós temos uma novidade que surge aqui, tá? Que é, além do cabo submarino, você já tem trabalhando no sistema financeiro o telefone. Já é telefone que transforma as coisas em uma transferência acontecendo em dias, porque a comunicação passou a ser nos dois sentidos. Não era num sentido só de cada vez, né? Passou a ser nos dois sentidos, você resolvia as coisas muito mais rapidamente. Você passou a fazer transferência, inclusive usando o cabo ou o telefone, para você poder fazer a transferência, tá? Em 1960, entre 1960 até 1970, surge um outro componente, tá? Que é o chamado, era o Telex, mas um negócio chamado computador. O computador chega nessa fase aqui dos grandes mainframes e a operação reduz em poucos dias também, tá? Até que em 1973 é feita a proposta do sistema SWIFT, que é esse que a gente tá vendo agora aqui. Todo esse bate-papo aí do vídeo do nosso doutor, surge o sistema SWIFT, que é o que a gente vai se aprofundar um pouco aqui agora, porque o sistema SWIFT ele é importante, tá? Porque é sobre ele que a gente tem falado que o Brasil vai perder acesso. Tá bom, nós entendemos como que era feita a transferência de dinheiro lá no século XIX, agora século XX, agora período Vargas, até a chegada do Telex, computadores, telefone, ok. Como que acontece a questão do SWIFT? Então ele é proposto em 1973, tá? Surge ali o SWIFT, tá? Ele começa a operar efetivamente em 77, tá? Como que ele funciona? Vamos desenhar aqui a mesma coisa que a gente fez do século XIX, para vocês entenderem como que é interessante a tradição, como é interessante a melhoria, como é interessante a evolução dos sistemas, mas eles acabam mantendo o seu pezinho
no passado, na tradição, naquilo que funciona. Então vamos lá, mesma coisa. Tá aqui, Manuel, tá lá, fazendo o seu bigodão e a sua transferência lá. Manuel aqui tá mais, né, malvadinho. Então ele vai no banco, tudo igual. Pede a transferência, ele vai no banco, o banco tá lá. Igualzinho, ele vai pedir a transferência. O banco pega o valor da transferência, tá? O banco pega aqui qual é a moeda de origem e destino, qual é a moeda, qual é aqui, eu tenho que anotar, né? Quem é o destinatário, tá? E informações completas. O destinatário que eu falo é o banco, né? Quem é o beneficiário. E o Swift pede o seguinte, olha, para esse banco estar no Swift, esse destinatário, esse banco e tal, ele tem um número, um registro, que é o Swift, que vai facilitar tudo. É aqui que nós vamos entender. Esse banco cria, olha como isso é parecido com a antiguidade. O banco não manda dinheiro. O banco cria uma mensagem, tá? Olha a letra de câmbio aqui. O banco cria uma mensagem específica no formato do Swift, tá? Ele cria uma mensagem padronizada Swift. No caso aqui a MT103, só para quem é da área técnica e saber do que eu tô falando. Essa mensagem aqui, ela tem que sofrer um processo de criptografia, é obrigatório. A galera vai lá, mete um cadeado ali na mensagem. Ela sofre um processo de criptografia, que só o banco de destino vai conseguir abrir. Essa mensagem segue para uns negocinhos interessantes. Aqui, ó. 3 negocinhos interessantes, tá? Depende da operação e tal, mas eles trabalham em conjunto. Que são os servidores, computadores do sistema Swift. E onde um está na Bélgica, um está na Suíça e o outro está lá nos Estados Unidos, tá? E eles estão conectados. Isso aqui são os servidores do sistema Swift. A mensagem chega lá nesses servidores. Aqui tem um ponto interessante que é o seguinte, o seu banco de destino, quem já fez transferência internacional vai entender agora. Então, essa galera aqui, ó, o que eles fazem? Ele vai mandar o dinheiro para esse banco de destino aqui, conforme o código do Swift que vai orientar. Porque esse banco aqui, esse destinatário tem um código Swift. Isso aqui tem que bater com isso aqui. Esse sistema vai garantir que isso vai chegar no destino corretamente. Mas às vezes, é comum acontecer, esse banco de origem não possui, tá, correspondência com, não tem contato com esse banco aqui, não tem correspondência com esse banco aqui. Aí acontece uma coisa que você se já fez de transferência internacional, pode ser que surja no meio do caminho aqui uma coisa chamada banco intermediário. O banco intermediário funciona assim, olha, esse banco aqui do Brasil não tem correspondência com esse banco daqui, mas esse banco brasileiro tem correspondência com esse banco intermediário e esse banco intermediário tem correspondência com esse aqui. Então, nesse caso específico, a comunicação vem para cá e depois esse banco aqui faz o dinheiro chegar no destino por conta da correspondência com aquele outro banco ali, tá? E o dinheiro vai cair finalmente lá na conta, seja lá de quem for, não sei quem era, Dona Mariazinha lá do parente do português. Então, o banco correspondente faz o necessário, faz essa ponte e o banco do destinatário recebe o crédito, tá? De uma maneira direta pelo Swift ou indireta pelo banco intermediário, vai chegar lá e o beneficiário recebe o valor. Esse desenho aqui do Swift, ele tem mais de 11 mil bancos aqui, instituições, em mais de 200 países. São mais de 50 milhões de mensagens trocadas por dia. Isso aqui é a espinha dorsal do comércio internacional e do comércio de liquidações de dólar, de euro, de libra e etc. Tudo, tudo, tá? Então, o que acontece aqui? A decisão que foi tomada lá, que é tomada pelo governo americano, tá? Ela é feita aqui, ó. A decisão é feita aqui, ó. A decisão é tomada dentro do ambiente do Swift, do lado de cá. Então, quando você escuta o Brasil falar, não, eles estão interferindo na soberania brasileira. Não, não tem, isso é muito papo furado. Eles sabem que eles estão falando mentira. Porque todas as decisões que são feitas dentro da Magnitsky e da OFAC, que nós vamos falar daqui a pouquinho da OFAC, isso é feito aqui. Nada acontece aqui. No Brasil, nada acontece. Você pode fazer o que você quiser, tá? Aqui não tem problema nenhum. Porque o que o nosso querido advogado falou aqui, acho que é o Daniel o nome dele, é que a coisa começa a complicar para o Brasil aqui. Como você tem um violador de direitos humanos aqui no Brasil. Você tem um violador de direitos humanos aqui no Brasil. Esse cara, ele tá navegando dentro do sistema financeiro, tá? Ele tá navegando aqui pro mundo inteiro. Tá tentando esconder o dinheiro dele, tá navegando, tá, os patrimônios dele lá. Esse cara é um tipo de um câncer, cara, uma célula cancerígena que aparece dentro do sistema. O que o governo americano faz nesse caso é avisar, opa, atenção, alerta, alerta. Ó, temos, como é que é o alerta do BenTV, vocês lembram? Temos aqui, ó, opa, atenção aí, ó. Atenção, nós temos dentro do nosso sistema um violador de direitos humanos.